Deixa eu contar para vocês então como é que a gente faz para acelerar uma carreira na área comercial. Só que antes de falar o que você tem que fazer, eu vou falar primeiro o que você não tem que fazer. Primeira coisa, o que você não deve fazer? Cara, você não deve passar a bola, você não deve passar a responsabilidade, você não deve terceirizar a sua carreira para a empresa, tá? Você não deve fazer isso. Por quê? Eu vou ser franco aqui com você, porque eu já estive na posição de vendedor e já estive na posição de gerente geral, de diretor. Cara, hoje em dia, as estruturas das empresas estão cada vez mais reduzidas, certo? Os líderes hoje estão absorvendo cada vez mais funções, eles estão absorvendo cada vez mais coisa para fazer. Então as demandas desses caras hoje é enorme, é brutal. O que esses caras têm que fazer é muita coisa no espaço, nas 24 horas do dia que todos nós temos, certo? Então, hoje, o seu chefe, por mais bem intencionado que ele esteja, a empresa, o RH, por mais bem intencionado que ele esteja, eles não vão conseguir dar o foco que você quer que eles deem para a tua carreira. Porque no final das contas a carreira é tua, não é deles. A empresa está olhando para o resultado que ela consegue gerar naquele espaço de tempo. E o que acontece também muitas vezes é que a empresa muitas vezes já quer a pessoa pronta, já quer a pessoa para entrar jogando. Não quer mais ter aquele negócio... Pô, faz muitos anos que eu não vejo uma empresa pagar um treinamento robusto para uma equipe inteira, cara. Então assim, cara, não terceiriza a sua carreira para a empresa, cara. Você tem que cuidar da sua carreira, você tem que ser responsável pela sua carreira. A segunda coisa que você não deve fazer é cobrar o seu chefe e cobrar a sua empresa por uma promoção, por um crescimento, por um aumento de salário à torta direito, de qualquer maneira. Tá? Não estou falando que a gente não pode cobrar nunca, mas você não pode sair cobrando o teu chefe. Aliás é até importante falar isso, que me veio um exemplo agora aqui na cabeça. Eu tive um vendedor que, na verdade, ele não trabalhava comigo, ele trabalhava com um par, com outro gerente de vendas, e um dia ele chegou no escritório, que ele queria conversar com o gerente dele, e sentou na mesa e falou, ó, eu quero ser promovido, porque eu acho que eu já estou pronto, olha isso, eu já estou há bastante tempo na posição, e eu acho que eu já estou pronto para ser promovido, para ocupar uma cadeira maior aqui dentro da empresa. E o chefe dele olhou para ele, o chefe dele acompanhava os resultados e tudo mais. O chefe dele fez duas perguntas basicamente. A primeira, como que está o seu resultado hoje? Você está entregando o seu resultado? Ele falou, não, eu não estou entregando, mas não estou entregando por causa disso, por causa daquilo, e começou a disparar para um monte de lado, a culpa para vários lugares do porquê que ele não estava entregando o resultado. Ele falou, tá bom. Mas agora você sabe explicar o porquê que você não está entregando o seu resultado dentro do seu trabalho? O que está faltando dentro do seu trabalho para você entregar o seu resultado? E ele falou, não, do meu trabalho eu não sei o que está faltando, eu acho que não está faltando nada. Aí ele retrucou, mas se não está faltando nada, então por que você não está entregando? E a terceira pergunta foi a pergunta do tipo, por que você acha que você está pronto para essa posição? Para resumir a conversa, o rapaz saiu dali, o vendedor saiu dali realmente convencido de que ele não estava pronto, de que ele precisava melhorar, de que ele precisava desenvolver muitas coisas ainda para conseguir crescer. Então assim, cobrar o chefe, cobrar a empresa por promoção também não adianta. Isso só prejudica a imagem, ainda mais quando você não está pronto, quando você não está entregando o resultado. O tiro sai pela culatra aqui. Além de não te ajudar, ainda prejudica a tua imagem, ainda prejudica a percepção que o teu líder vai ter, e ele vai comentar isso com outra pessoa, vai comentar isso com outro líder, e vai ficar uma situação muito chata. Então, quando se fala de carreira, de novo, o que você não deve fazer é você não deve cobrar o seu chefe e a empresa por uma promoção, tá bom? Terceira coisa, não dá para sair atirando para todo lado, tá? E isso já aconteceu comigo uma época, inclusive, lá naquela época, lá em 2009, que eu não conseguia crescer, e eu queria crescer, e as coisas não estavam acontecendo para mim. Eu comecei a sair atirando para todo lado. Eu abri uma posição
na área de trade marketing, falei para gerente, eu ia lá e falava com o meu chefe, falou, ó, acho que eu vou me candidatar para essa posição. E aí ele conversava comigo e tal, falou, cara, não vai por aí, porque não é assim, parará, parará. Aí depois abriu uma posição em marketing, não, então eu vou para marketing. Aí abriu uma posição de gerente de vendas lá para o Rio de Janeiro, falei, então eu vou me candidatar para essa posição. Sair atirando para todo lado também é algo que mancha muito a tua imagem dentro da empresa. Porque a imagem que você passa para a organização, para o teu chefe e para as pessoas que estão ali com você, é de que você não sabe o que você quer para a sua vida. Você não sabe qual que é o caminho de carreira que você quer. E portanto o que passa na cabeça delas é assim, ele está comigo aqui hoje, amanhã ele vai mudar para outra área, então por que eu vou trazer ele para mim? Por que eu vou trazer para trabalhar comigo? Se dali 6 meses ele vai procurar outra coisa, vai procurar outra área, porque ele vai começar a me cobrar por promoção, e ele não vai estar preparado ainda para uma nova promoção, e aí ele vai mudar de área. Então é melhor eu não trazê-lo, melhor deixar ele lá onde ele está. Então sair atirando para todo lado também mancha demais a imagem do profissional dentro da empresa. Tá? Então quando se fala de carreira, não saia atirando para todo lado dentro da empresa. Tá bom? E o quarto ponto, que você não deve fazer, você não pode sonhar sozinho. O que é isso, Fernando? Você não pode sonhar sozinho. A partir do momento que você sabe o que você quer para a sua carreira, você precisa comunicar isso dentro da empresa. Você precisa falar isso para outras pessoas. O seu chefe tem que sonhar isso junto com você. Tá? As outras pessoas, os seus pares, os seus colegas, os líderes de outras áreas e os decisores têm que saber qual que é o seu objetivo de carreira, o que você quer, né? Qual que é o seu sonho ali dentro da empresa. Esse quarto ponto aconteceu muito comigo lá naquele período de 2007 até 2010. Eu sonhei sozinho. Eu não contei para ninguém, eu não falava para ninguém que eu queria crescer, porque, como eu já disse, eu era introvertido, eu era aquele tipo de pessoa que entrava na reunião mudo e saía calado, e eu não compartilhava isso com ninguém. Eu queria crescer, mas ninguém sabia. Então, se eu quero crescer e ninguém sabe, cara, ninguém vai trabalhar para te ajudar. Você precisa compartilhar isso com as pessoas da sua empresa. Então, dito tudo isso, dito que você não deve fazer, agora sim, vamos lá para a gente falar do que você deve fazer, né? Então, por onde que a gente começa aqui? Eu aprendi isso. Na verdade, eu aprendi isso cedo. Eu aprendi isso quando eu era analista de trade marketing, lá em 2004. Mas foi só em 2011, quando eu comecei a fazer todos aqueles cursos, quando eu comecei a investir na minha carreira, que foi quando eu percebi que eu já fiz isso lá atrás e que isso deveria ser consistentemente repetido se eu quisesse ter um crescimento de carreira sólido, crescente, consistente ao longo da minha carreira. Tá? Então, aqui são 2 palavras que eu vou trazer para vocês aqui, que vocês têm que guardar isso para vocês e todo dia, em tudo que vocês fizerem dentro da empresa, vocês sempre têm que pensar como que eu faço para surpreender e encantar. E é surpreender e encantar não só os clientes, mas a empresa. Eu sempre digo que na nossa carreira nós temos que surpreender e encantar 2 clientes. O cliente externo, que são os nossos clientes que estão ali na nossa carteira, que a gente visita todos os meses, ou que a gente prospecta, e a empresa, o cliente interno, que eu digo, né? Que é a empresa. Quem que é a empresa aqui, Fernando? Quem que eu tenho que surpreender e encantar? O primeiro deles é o seu chefe, certo? Eu acho que aqui é unânime isso. Seu chefe. Segundo, você tem que começar a surpreender e encantar colegas de outras áreas com os quais você tem contato, com os quais você trabalha em conjunto. Além disso, além do seu chefe e esses colegas, você tem que surpreender e encantar os seus pares também, para os seus pares começar a te ver como uma pessoa diferenciada dentro da empresa e uma pessoa diferenciada dentro da equipe. E por fim, você precisa surpreender e encantar os decisores da empresa. Você precisa surpreender e encantar quem está lá no final do dia tomando uma decisão para saber se vai te promover ou não. Tá? Porque quem aqui trabalha numa empresa média ou numa empresa grande sabe que para ser promovido, sabe que para crescer numa organização, muitas dessas decisões não são decisões tomadas única e exclusivamente pelo seu chefe. O seu chefe é o veículo, é ele que leva o seu nome, geralmente para um diretor, geralmente para o diretor
ir para o gerente geral, geralmente para o gerente nacional, para o diretor e para um diretor de marketing. Então, geralmente, o seu chefe é o veículo, é a pessoa que leva e que te defende, e que tenta influenciar na sua promoção. Mas a decisão única e exclusivamente não é dele só. Ele tem um papel importante, mas os decisores, no final das contas, são eles que vão falar para o teu chefe: ok, beleza, podemos promover, então, essa pessoa. Então você precisa surpreender e encantar os decisores da empresa, porque quando o seu nome começar a chegar nos decisores da empresa e chegar de uma maneira positiva, surpreendendo, encantando, aí realmente você está numa situação muito favorável para você ser promovido dentro da organização. Tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar sobre surpreender e encantar é o seguinte: isso eu falei tudo que eu falei aqui é de cliente interno. Mas os clientes externos também é muito importante. Quando a gente fala de surpreender e encantar, a gente fala muito de cliente externo, né? A gente fala muito dos nossos clientes, tudo que a gente vê no mercado, a gente vê sempre conteúdo falando: você precisa encantar o seu cliente, você precisa encantar o seu cliente, você precisa surpreender o seu cliente. Mas aqui o que eu quero dizer é que quando você surpreende e encanta o seu cliente externo, além de você estar fazendo isso para obter um resultado, né, do seu negócio, né, você bater a sua meta, entregar o número para a companhia, fazer o que precisa ser feito do ponto de vista numérico ali, de bater os objetivos, ao surpreender e encantar seus clientes, você está fazendo mais do que só entregar resultado. Você está também fazendo com que o seu nome caia na boca dos seus clientes e eles comecem a espalhar o seu nome para o mercado. Porque se vocês forem lá na minha página do LinkedIn e olhar, eu não cresci, eu não tive essa evolução de vendedor a gerente geral em 6 anos numa empresa só. Teve momentos que eu cresci dentro da mesma empresa, mas tive posições que eu cresci saindo de uma empresa para outra. Só que o mais importante de tudo, que isso aconteceu comigo, não foi porque eu mandei currículo, não foi porque eu vi uma vaga no LinkedIn e me candidatei. Todas as vezes que eu saí de uma empresa para ir para uma outra promovido, foi porque ou alguém do mercado me indicou, ou o cliente, ou alguém do mercado me indicou, ou então porque alguém que trabalhava na empresa que eu trabalhava saiu, foi para outra empresa, e aí essa pessoa que gostava do meu trabalho foi lá e me fazia um convite para ir para uma posição maior. Tudo que você for fazer a partir de amanhã, guarda isso. Você precisa surpreender e encantar o seu cliente externo e o seu cliente interno. E como que a gente faz para surpreender e encantar? Porque assim, ok, muito bonito, né, Fernando? Ok, você está falando para surpreender e encantar, mas como que a gente surpreende e encanta alguém, né? Então vamos pensar aqui em 6 elementos que eu trouxe aqui para a gente pensar que quando a gente faz isso, a gente acaba surpreendendo e encantando o cliente interno ou o cliente externo, tá? Quais são esses elementos? O primeiro deles é superar as expectativas. Então, você surpreende alguém quando você supera a expectativa de alguém. Se a pessoa está esperando 100, você entregou 110, você surpreendeu ela. Uma outra coisa que surpreende, que encanta, tá? É construir confiança, cara. Por que eu digo que isso surpreende e encanta? Porque, eu não sei se vocês têm exemplos nas equipes de vocês ou não, mas a quantidade de vendedores, de gerentes de contas, executivas de vendas, que prometem e não cumprem, é enorme, é exorbitante, cara. E o que faz com que prometer e cumprir hoje, se você falou que você vai mandar um e-mail, você mandar um e-mail, é um negócio tão básico, mas é um negócio que muitas vezes o comprador já nem está mais esperando que ele vai receber aquilo. Então, assim, construir confiança é algo que realmente surpreende e que encanta. Tá? Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você como sendo uma pessoa que, essa pessoa, cara, eu posso contar com ela sempre. Se ela falar que vai me fazer, se ela falar que vai fazer isso, ela vai fazer. Se ela falar que vai me mandar, ela vai mandar. Isso no final das contas, cara, encanta a pessoa. Isso não tem como não encantar um chefe. E eu falo isso porque, assim, nas minhas equipes eu tinha gente que prometia e não cumpria nunca. Eu tinha gente que prometia e cumpria. E realmente, obviamente, o que acontece? Eu acabava tendo uma percepção e tendo uma imagem muito melhor daquela pessoa que prometia e que fazia o que prometia. Então, no final das contas, acabava construindo uma confiança. Um outro elemento muito importante é o foco na solução e não no problema. Por que isso surpreende? Por que isso encanta? Porque, de novo,
Eu conheço muito poucos vendedores, muito poucos gerentes de contas, e eu já fui assim, tá? Eu tô falando como se fossem os outros, mas eu já fui assim também, principalmente naquela época, naquele período ali que eu falei para vocês, 2007 até 2010. Tem muitos vendedores, muitos gerentes de contas que não focam na solução. O primeiro problema, a primeira coisa que acontece quando cai um problema no colo deles, eles já querem logo terceirizar o problema para alguém. E quem é esse alguém? É o chefe. E não tem nada mais surpreendente, nada mais encantador para o seu chefe você chegar para ele e falar que o seu cliente não quer comprar, que o seu cliente está com estoque, mas que você pensou numa alternativa X, Y, Z, que você queria discutir com ele para ver o que ele acha dessas alternativas ou se ele tem alguma outra alternativa para te ajudar. Isso realmente é algo que surpreende e encanta. Por quê? Porque ninguém faz. Porque ninguém faz. É simples assim. Então, acompanhado do problema, tem que vir pelo menos 2, 3 alternativas de solução que partem de você e não esperar do seu chefe que ele te diga o que você precisa fazer. Porque no final das contas isso vai ajudar muito no seu próprio desenvolvimento. Okay? Você fazer esse trabalho de começar a pensar em alternativas de solução, isso vai fazer com que você conecte muito mais pontos, você comece a ter uma visão mais estratégica, você comece a pensar de uma maneira diferente sobre o negócio. Tá? Então, foco na solução. Sexto elemento, relacionamento mais entrega. E aqui eu digo que assim, isso na verdade é uma construção de autoridade. Por que isso encanta alguém? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou vendedor, eu já tenho um bom relacionamento com o gerente de marketing de dentro da companhia, tá? E eu tenho uma boa entrega. Eu entrego bem os números da marca que ele cuida. Então eu entrego bem, entrego os resultados da marca que ele cuida e eu tenho um bom relacionamento com ele. A partir desse momento eu tenho o que com ele? Eu tenho autoridade. Se eu chegar para ele e falar para ele, ó, tem uma oportunidade muito boa num cliente com a sua marca para fazer isso, para fazer aquilo, vai entregar um resultado muito melhor, só que para isso eu preciso de X mil reais para investir e eu não tenho esse dinheiro. Você tem esse dinheiro para poder investir nesse cliente? Essa pessoa, até pelo histórico, pela relação que você tem com ela e pela entrega que você tem com ela, você tem autoridade com essa pessoa. E as chances dela te dar esse recurso, se ela tiver, como é óbvio, ela vai dar esse dinheiro para você porque ela confia em você. Porque primeiro ela te conhece. Segundo, ela sabe que você entrega. Então ela vai dar esse recurso para você. Agora imagina do outro lado. Uma pessoa que não tem um relacionamento, que mal conversa com a pessoa de marketing, que está longe, que não manda e-mail, não conversa, não liga. Quando eu falo não conversa, não liga, eu estou falando sobre o negócio, tá, gente? Não estou falando só para ficar batendo papo, ficar jogando conversa fora, tá? Mas que não tem esse tipo de relacionamento. A pessoa tem aquela entrega, tem mês que entrega, tem mês que não entrega, fica sempre naquela surpresa do mês. Essa pessoa não tem autoridade. Então, se eu chego lá e se essa pessoa chega lá pedindo o mesmo investimento e ela só pode dar para alguém, para quem que ela vai dar esse investimento? Ela vai dar esse investimento para quem ela tem um bom relacionamento, para quem entrega o resultado para ela. Então, isso também é uma forma de encantar a pessoa da empresa. Também é uma forma de encantar os seus colegas da empresa. É fácil de perceber isso. Você percebe que você tem autoridade quando um chefe vem para você e pede uma opinião sobre algo que ele está pensando. Ou melhor ainda, quando vem o diretor e pede uma opinião para você. Ou quando vem alguém de marketing, ou de trade marketing, ou de desenvolvimento de produto, e vem e pede a sua opinião. Quando essas pessoas vêm pedir opinião para você sobre alguma coisa que não é da sua área específica, é porque você já tem uma autoridade construída com essa pessoa. Então, isso é fundamental também aqui é mais do que surpreender, aqui é mais encantar o seu cliente interno. Tá? Outro elemento, entender as dores e as ambições dos dois clientes, do cliente interno e do cliente externo. E aqui eu vou direto ao ponto. Tanto o cliente interno quanto o cliente externo representam empresas. E as empresas também têm as suas dores e as suas ambições. E a gente tem que entender quais são as dores e as ambições da empresa, que a partir do momento que a gente entende quais são as dores, quais são os problemas da empresa, quais são as ambições da empresa, a gente poder entregar uma solução que ameniza aquela dor, ou que acaba com aquele problema e que ainda faz com que a empresa cresça ainda mais, vai surpreender demais e vai encantar o seu cliente interno, vai encantar as pessoas de dentro da empresa, o seu chefe, os decisores, todas as pessoas que estão lá dentro.
Mas mais do que entender as dores e as ambições da empresa, é entender as dores e as ambições das pessoas que estão dentro das empresas. Precisa entender as dores e as ambições do seu comprador, do decisor do seu cliente, do decisor da sua empresa, do seu chefe, de alguns líderes influentes dentro da sua organização, porque ao entender essas dores e ao entender as ambições deles, você pode trabalhar para ajudá-los a resolver os problemas deles e ajudá-los a crescer dentro da organização. Porque ao fazer isso, obrigatoriamente você vai surpreender esses colegas. Eu vou dar um exemplo rápido e claro aqui. Logística. A logística precisa reduzir custo, precisa melhorar a eficiência para reduzir custo de transporte, etc. Tal. E aí você sabe disso porque você tem um bom relacionamento com a pessoa de logística e você cuida de um cliente importante, ou cuida de um território com clientes importantes que tem uma demanda ali de pedidos e de transportes bastante grande dentro do mês, dentro do trimestre. Você pode propor para essa pessoa de logística fazer um trabalho em conjunto para vocês irem até o cliente, para vocês entenderem com a logística do cliente como que pode ser feito esse trabalho para otimizar as entregas de uma maneira que seja bom para o cliente e de uma maneira que reduza o custo do transporte para a sua empresa. Se você sabe que o problema, a dor ali do líder de logística é reduzir o custo de transporte, e você faz isso, você está ajudando ele a resolver o problema dele, você está ajudando ele a resolver a dor dele. Ao fazer isso, sem ele esperar, cara, você vai ganhar um aliado dentro da companhia que ele vai te defender com unhas e dentes lá dentro. Isso, para surpreender alguém, é realmente fora da curva. Então, você entender as dores e as ambições das pessoas que estão nas empresas, do seu cliente e também dos seus colegas da empresa, é fundamental para você, a partir desse entendimento, pensar como que eu posso ajudar a amenizar essa dor, como que eu posso ajudar essa pessoa a crescer na área que ela está. Porque ao fazer isso você vai surpreender, você vai encantar essa pessoa e você vai ganhar grandes aliados dentro da empresa. E se você fizer isso com seu cliente externo, você vai ganhar um grande aliado no mercado para te ajudar quando você precisar também. E o último elemento é o relacionamento de longo prazo, é o networking. Basicamente é isso. Por que eu digo relacionamento de longo prazo? Porque às vezes a gente... Sabe aquela coisa que você só procura alguém quando você está precisando de ajuda? Cara, não tem coisa pior... Não tem coisa pior do que quando você recebe uma mensagem lá no LinkedIn de alguém ou recebe uma mensagem no WhatsApp de alguém que você não fala há 3, 4 anos e que a pessoa te pergunta como você está, a pessoa fica 2 minutos de conversa ali e aí passa 5 minutos, ela viu, então, sabe o que eu queria? Será que você não pode me ajudar com... Pô, realmente é um negócio muito chato, muito chato. Porque você percebe que a pessoa está ali por interesse puro, ela não está ali para saber realmente como que você está. Tudo que ela falou antes foi só balela para ela poder te pedir uma ajuda, sendo que ela não conversa com você há 3, 4 anos. Então, é muito importante você manter esse relacionamento de longo prazo, para você se manter sempre junto dessa pessoa, sempre acompanhando essa pessoa, sempre fazendo networking com a sua rede, né? Sempre se relacionando com a sua rede, para você sempre, aliás, uma coisa importante, você sempre buscar formas de você surpreender a sua rede, de você encantar a sua rede. Eu vou te falar mais um pouco sobre isso depois, mais à frente, porque esse é o ponto importante, que aqui é você construir essas relações não só dentro da empresa, mas principalmente fora da empresa. Surpreender, encantar pessoas fora da empresa que podem te ajudar no seu objetivo profissional. Só que aqui não é você perguntar, ficar 3 anos sem falar e depois querer pedir ajuda lá para a pessoa, que não é assim que funciona. Então, com esses 6 elementos, você precisa guardar esses 6 elementos, porque isso são elementos que vai te ajudar a surpreender e a encantar os seus clientes externos, o seu cliente externo e o seu cliente interno, as pessoas que estão dentro da empresa. De novo, os decisores, os líderes influentes de outras áreas, seus colegas e seus pares e o seu chefe, tá bom? Dito tudo isso, como que tudo isso se traduz na prática? Até agora eu falei de surpreender, de encantar e através desses e como que a gente faz para surpreender e encantar, que são esses 6 elementos. Mas no final das contas, como que isso se traduz na prática? Como que eu supero as expectativas? Como é que eu entrego todos aqueles 6 elementos que eu acabei de falar? E é através de uma equação. Eu gosto muito de fazer conta,
Então eu trouxe uma equação. E essa equação basicamente é AP mais V é igual a C. Tá? O que é isso? Alta performance mais visibilidade é igual ao seu crescimento profissional. Alta performance mais visibilidade é igual ao seu crescimento profissional. O que acontecia comigo lá em 2009, de 2007 até 2010 é que eu tinha uma boa performance. Eu tinha uma excelente performance. Ganhei prêmio dois anos seguidos, como eu falei para vocês. Mas eu não tinha nada de visibilidade, ninguém me conhecia na empresa, eu era introvertido, a minha marca, não existia marca pessoal para mim dentro da empresa. Ninguém lembrava de mim para perguntar as coisas, para pedir opinião. E por isso eu não crescia, faltava uma parte da equação que eu precisava resolver. E foi quando eu resolvi essa parte que as coisas começaram a funcionar para mim, porque a performance até então eu já tinha ali a parte da performance que estava indo bem, que estava funcionando. Agora quando eu falo de visibilidade aqui, visibilidade é muita coisa. Não é só simplesmente dar as caras no escritório. É um aparato de coisas que você precisa desenvolver, de coisas que você precisa implementar no seu dia a dia para construir essa visibilidade, construir a sua marca dentro da empresa, para você ser conhecido, ser respeitado dentro da empresa. Então essa equação é a equação que vai te ajudar a alcançar todos aqueles 6 elementos para no final das contas você surpreender e encantar o seu cliente interno e o seu cliente externo, tá bom? Como que você combina então a alta performance com a visibilidade para crescer na carreira? Tá bom, Fernando, tem essa equação aí bacana, mas como que eu faço então para ter alta performance e para construir essa visibilidade dentro da empresa? Porque às vezes o seu caso pode ser um caso que você já tem uma boa visibilidade na empresa, mas falta performance. Talvez seja um caso parecido com o meu, tem a performance, mas não tem visibilidade. Ou talvez possa ser o seu caso que você está ali um pouco ali na performance, um pouco na visibilidade, não tá em alto nível em nenhum e nem outro. Né? Faz ali o feijão com arroz, digamos assim, né? Mas não está em alto estilo em nenhum dos dois. Então como que faz para combinar a alta performance e a visibilidade? E para isso existem 3 pilares. Basicamente. O primeiro pilar é conhecer, o segundo pilar é desenvolver e o terceiro pilar é entregar. Esses 3 pilares são fundamentais, são os 3 pilares que guiaram toda a minha trajetória desde 2011 até hoje, na verdade, né? Até chegar na posição que eu cheguei e até hoje eu levo isso para a minha vida, para minha carreira profissional. Então é conhecer, desenvolver e entregar. O que é conhecer? Primeiro, você precisa ir, você está no ponto A, você quer ir para o ponto B, certo? Você quer crescer, você está aqui porque você quer aprender como você acelera a sua carreira na área comercial, como que você vende mais, como que você aumenta o seu salário, como que você ganha o seu variável com mais consistência, como que você é promovido, como que você pode assumir um território maior, enfim. Você está no ponto A hoje e você quer ir para o ponto B. Para fazer isso tem um caminho. Não é... E aqui, de novo, não vou ensinar, não vou passar nenhum atalho para vocês, não vou passar nenhuma fórmula mágica, porque, cara, a gente sabe que a internet está cheia de fórmula mágica e não existe fórmula mágica nisso que eu vou contar. Existe trabalho, existe dedicação, tá? Então, do ponto A para o ponto B, você precisa fazer uma série de coisas. Mas para você fazer uma série de coisas, você precisa, primeiro, conhecer a si próprio. Você precisa conhecer a empresa e você precisa ser conhecido na sua organização. Então esse primeiro pilar é fundamental. Na verdade, aqui é o início de tudo para construir a sua carreira. Tá? Esse é o início de tudo. Por que conhecer a si próprio? Quando eu falo conhecer a si próprio, não é fazer terapia, não é nada disso. Tá? O que eu quero dizer aqui é conhecer a si próprio, é saber no que você é bom hoje e no que você não é bom hoje. Ou no que você pode melhorar. O que você precisa melhorar. Só que para você fazer isso, você não pode simplesmente sair escrevendo tudo que você acha que precisa melhorar, tudo que você acha que você faz de bom. Porque essa é a sua percepção. Você precisa ter a sua percepção, mas você precisa ter a percepção de outros colegas também. Para você saber se aquilo que você pensa sobre você, do ponto de vista de o que você faz de bom e o que você tem para melhorar,
se o que você está pensando é igual ao que as outras pessoas enxergam de você. E principalmente, quando eu digo outras pessoas, principalmente o seu chefe e os líderes da organização. Tá? Então, conhecer a si próprio nada mais é aqui do que você fazer uma análise, fazer uma primeira análise do que você faz de bom, do que você não faz de bom. Mas eu disse para você agora há pouco que você não é qualquer coisa que você tem que olhar. Por quê? Porque você tem que conhecer, isso tem que ser combinado com a empresa, com o que a empresa espera, né, que é com esse ponto 2 aqui, o que a empresa espera de um profissional da sua posição. Tá? Então, você precisa entender, na empresa que você está hoje, né, o que a empresa considera que um profissional na sua posição, por exemplo, você é um vendedor. O que a sua empresa espera que um bom vendedor tem que ter para estar bem na empresa? E aqui, é bem provável que muitos de vocês possam se surpreender, porque muitas empresas não vão saber te responder isso. Mas você deve fazer isso, você deve saber o que a empresa espera para a posição que você está hoje e o que a empresa espera do profissional, da posição que você quer ocupar. E o terceiro é você ser conhecido na organização. Aqui eu já falei um pouco disso. O que é? Você conhece você sabe as suas forças, você sabe as suas limitações, o que você precisa melhorar. Você sabe o que a empresa espera de um profissional da tua posição e da posição que você quer atingir. E a partir daí você tem o seu objetivo. Você constrói o seu objetivo de carreira. Ok, baseado nisso, baseado no que a empresa pede, baseado em como eu sou hoje, eu vou precisar construir um plano para eu melhorar isso, aquilo, que está alinhado com o que a empresa quer. Depois que você fez isso, você precisa fazer com que a empresa saiba do seu plano, saiba do que você quer. Saiba qual seja o seu objetivo e saiba que você tem um plano para você chegar lá. Para você, de novo, começar a coletar, começar a colher aliados dentro da organização para te ajudar. Tá? Então, isso é o pilar de conhecer. Então você precisa fazer essas três coisas. Precisa conhecer a si próprio, conhecer a empresa e ser conhecido na organização. Aqui eu não estou falando de visibilidade, tá? Nesse momento. Aqui é muito mais as pessoas saberem qual é o seu objetivo de carreira. O segundo ponto, o segundo pilar, que é o pilar de desenvolver, aí sim, você tem o seu plano, você construiu o seu plano. No seu plano vão haver várias coisas, certo? Mas existem algumas coisas que você precisa trabalhar especificamente para um profissional de vendas, que sem isso, sem essa base, não adianta você fazer nada do restante do que vai estar no teu plano. Então você precisa desenvolver uma série de habilidades, uma série de competências específicas para a área de vendas que vão te ajudar a você trilhar o seu caminho, a te aproximar do seu objetivo profissional. Tá? Então, quais são essas condições? Você precisa primeiro saber quais são as habilidades técnicas e desenvolver, trabalhar junto dentro de você para você desenvolver as habilidades técnicas que você precisa dentro da área de vendas para você ter o quê? Ter a alta performance. Aqui é para o seu AP daquela equação, tá? Para alta performance. Porque alta performance no final do dia é habilidade técnica na veia, é hard skill. E quais são essas habilidades fundamentais, principais aqui? Prospecção, processo de venda estratégico, negociação, planejamento, análise e controle do negócio e gestão do tempo. Basicamente, são essas as habilidades técnicas fundamentais para te ajudar a chegar na alta performance, tá bom? Prospecção. Cara, muita gente negligencia a prospecção e aqui é o começo de tudo. Aqui é o começo do que pode ser um bom mês e é o começo do que pode ser um mês péssimo. Não é? E muita gente acaba por não fazer porque é chato. Eu sei que é chato. Mas é aqui que começa o teu mês, é aqui que começa o teu trimestre, é aqui que começa o teu ano. Se você sabe fazer isso muito bem, se você sabe chegar no decisor dentro da empresa para marcar reunião com ele, se você sabe como passar da secretária para conseguir chegar no decisor e marcar a reunião com ele para você ir lá começar o processo de venda, cara, isso é meio caminho andado para você conseguir aumentar a sua taxa de sucesso, aumentar a taxa de fechamento de venda de novos clientes que você busca para a tua empresa. O processo de venda estratégica é um processo, aqui eu estou falando do processo completo. Tá? Aqui eu estou falando desde você construir, como que você constrói a empatia com o cliente,
Como que você faz um diagnóstico dele, como que você entende, lembra que eu falei de dores e ambições? Como que você identifica as dores e ambições? Como que você identifica os influenciadores envolvidos naquela negociação complexa? E uma série de outras coisas aqui que você precisa aprender a fazer para você, quando for apresentar a sua solução para ele, você apresenta a solução de uma maneira que não tenha como ele falar que a sua solução não vai resolver o problema dele, ou não vai ajudar ele a crescer, ou a reduzir custo, o que quer que seja. E eu falo que é estratégico porque aqui realmente existe uma série de processos, existe uma série de técnicas, uma série de conceitos, de ferramentas também, que podem ser seguidas para te ajudar nesse processo, né? Negociação. Negociação geralmente é um dos terrores de nós, vendedores, né? Quebra de objeções. Geralmente as objeções é algo que sempre é um chute na canela para o vendedor. Então, a habilidade de negociação é fundamental. Um vendedor que não sabe negociar, que não sabe quebrar uma objeção, que não sabe fechar uma venda, realmente não está no lugar certo, né? E eu deixei essas três por último porque essas três são habilidades que realmente destacam o profissional que entrega o número daquele profissional que faz a entrega. Por quê? Porque planejamento e o processo de análise geralmente é uma habilidade que não é bem desenvolvida nos profissionais de vendas. O profissional de vendas é executor. Eu fui assim muitos anos. Eu queria executar, queria ir para a loja, eu queria atender meu cliente, queria vender, queria colocar pedido, queria negociar a ponta de gôndola, eu queria fechar negócio. Eu não entendia o porquê de fazer um planejamento. Depois, quando eu comecei a perceber que o planejamento e a análise, né, você saber o que está acontecendo no seu território, você saber explicar o que está acontecendo, da onde está vindo o buraco ali da venda, ou da onde está vindo a sua venda, o seu resultado superior, cara, essas duas habilidades diferenciam demais o vendedor o vendedor bom do vendedor mediano. É o que realmente faz o cara ali, do ponto de vista de habilidades técnicas, faz com que o cara saia da média e se destaque do resto da equipe. E gestão do tempo, porque realmente essa é uma habilidade e o tempo cada vez, apesar de nós termos 24 horas, cada vez parece que é mais curto, né? Nós recebemos cada vez mais demandas, então você saber gerir o tempo, saber priorizar o que é importante, saber colocar foco, é algo que realmente é uma habilidade que nós precisamos desenvolver a cada dia, cada vez mais. Então 50% do seu trabalho, 50% desse pilar de desenvolver, para você construir a sua carreira de sucesso, está nas habilidades técnicas. Mas, de acordo com um estudo que foi feito, inclusive foi um estudo muito interessante nos Estados Unidos, que foi feito com executivos que perguntavam o quanto eles acreditavam que as soft skills, que são as competências comportamentais, dentro da equipe de vendas, deveriam representar para um profissional de vendas ser bem-sucedido. Hoje em dia, não dá mais para ter um profissional de vendas que seja muito bom em habilidades técnicas e que não tenha nada de comportamental envolvido. Hoje, cada vez mais, as soft skills são muito importantes para o profissional de vendas e quanto mais você cresce na carreira, mais essas soft skills ficam mais importantes para o seu processo de crescimento. Então, 50% hoje do seu desenvolvimento deve ser focado em trabalhar as competências comportamentais, ok? Ou as soft skills. O que é isso? É você manter relações de confiança em todos os níveis da organização. É você saber construir essas relações, saber se relacionar, saber construir uma relação empática com o seu cliente, saber construir uma relação empática com aquelas pessoas todas que eu falei de dentro da organização. É você criar relacionamentos externos, é você saber fazer networking, como você construir um networking que vá de encontro aos seus objetivos profissionais e não sair simplesmente mandando convites no LinkedIn, por exemplo. Então, esse é um tipo de competência muito, muito, muito importante para os profissionais de vendas atualmente, não só do ponto de vista de carreira, para você, por exemplo, buscar uma promoção numa outra empresa, mas também para você gerar negócio para o seu território, para gerar negócio para a sua empresa. O network é muito importante para você captar cliente e também para você construir a sua carreira.
Uma outra competência muito importante é gerir as suas emoções. E aqui, de novo, todos nós somos vendedores, nós sabemos o quanto é pesada a cobrança, o quanto é pesada a pressão que a gente recebe todos os meses para entregar o número, para entregar o resultado. Então, saber gerir as emoções é cada vez mais importante. Ainda mais agora, num tempo de crise que a gente vive, é extremamente importante. Porque o que acontece é que muitas vezes, se o teu chefe não tem uma boa habilidade, uma boa capacidade de gerir as próprias emoções, ou se o diretor não tem, ele vai descer para o chefe. Se o chefe não tem, vai descer para você. Então, é melhor você aprender a gerir as suas emoções para você, dentro do ambiente que você está, saber como que você administra as suas emoções diante desse cenário de caos que a gente vive, do que você tentar ensinar o teu chefe a fazer, ou sonhar pensando que seu chefe algum dia vai ser uma pessoa mais calma, ou vai cobrar menos, ou vai pedir menos número, porque isso realmente, uma coisa que eu falo é que assim, a única certeza que eu tenho é que, uma das poucas certezas que eu tenho é de que a meta do ano que vem vai ser maior do que a meta desse ano. Então, eu não salvo grandes desastres, né? Uma outra competência comportamental é ler o ambiente, é saber ler o ambiente. E aqui é onde está a chave de muitas coisas, é você saber como que é a sua organização, como que você lê o ambiente da sua empresa, como que você se relaciona dentro desse ambiente. Saber o momento certo de se conectar com alguém, saber o momento certo de ativar alguém para te ajudar, saber o momento certo de surpreender, de encantar alguém, de ajudar alguém. Então, saber ler o ambiente, quando você está dentro de uma reunião, como você deve se comportar dentro de uma reunião, se está sendo uma reunião mais difícil, se é uma reunião mais tranquila. Então, essa é uma habilidade extremamente importante. Na verdade, é uma competência extremamente importante para o profissional de vendas. Produtividade e procrastinação, esse aqui é importante para qualquer tipo de profissional de vendas ou de qualquer outra área. Nós somos cobrados cada vez mais para ter mais produtividade. E a produtividade está muito ligada à procrastinação. Está muito ligado à procrastinação. A gente deixa de fazer o que é importante, a gente deixa de produzir, porque a gente cria alguma coisa dentro da nossa mente, muitas vezes, que nos leva a não fazer aquilo lá e a fazer alguma outra coisa, a nos sabotar, na verdade, a fazer alguma outra coisa que dá um prazer imediato ali. E quando se fala de construir carreira, eu vou falar, é muito mais fácil a gente ficar sentado. Para mim seria muito mais fácil ficar sentado no meu sofá do que estar aqui com vocês, passando todo esse conteúdo. Para você seria muito mais fácil também estar sentado vendo Netflix do que estar aqui aprendendo, querendo colocar o seu foco para você produzir mais, para você crescer na sua carreira. Então, esse aqui é uma competência fundamental hoje em dia na vida de um profissional de vendas e de profissionais de várias áreas. E os dois últimos que eu deixei por último, que realmente é aquilo que é a cereja do bolo, que é você construir a sua marca pessoal e a sua visibilidade dentro da empresa. Se você tem boas relações de confiança, se você tem ótimos relacionamentos externos, você tem networking, se você sabe gerir as suas emoções para você não explodir com o seu chefe na hora que dá vontade de explodir, para você não explodir com ninguém importante dentro da empresa que pode te prejudicar lá na frente, se você sabe ler o ambiente, sabe se comportar dentro da empresa, se você tem alta produtividade, a partir de tudo isso, se você faz com que tudo isso chegue na visão das pessoas, se as pessoas comecem a enxergar que você entrega tudo isso, que você faz tudo isso, combinado com as habilidades técnicas, não tem como dar errado. Não tem como você não crescer. Não tem como você não crescer. Realmente. Tá? Então, no pilar de desenvolver, é um pilar muito importante, é um pilar bastante denso, é um pilar aqui, de novo, eu falei para vocês, eu não vou trazer atalho, não vou trazer fórmula mágica, o que eu estou trazendo aqui é um processo, é um passo a passo que você precisa construir, mas que dá resultado, que funciona, porque deu resultado para mim, deu resultado para vários outros profissionais que trabalharam comigo. Tá bom? E depois de desenvolver, obviamente não adianta nada você construir um plano, se conhecer a empresa, construir um plano excelente, trabalhar para se desenvolver tudo isso, se você não executar, se você não colocar em prática, para você não entregar. Se você não entrega, nada do que eu falei até agora vai resolver. Obviamente que tudo que você vai desenvolver ali é justamente para você ter uma entrega superior, para você ter uma entrega, uma alta performance e ter a visibilidade, construir a sua marca dentro da empresa. Só que para você fazer tudo aquilo, você precisa praticar, você precisa colocar isso em prática, você precisa fazer isso no dia a dia. Você vai
aprender, você vai errar, você vai fazer de novo, e você tem que repetir isso com uma certa consistência, porque quanto mais a gente repete, melhor a gente fica naquilo. E se você executar tudo aquilo que está ali no pilar de desenvolver, não tem como a sua entrega ser menor do que você entrega hoje. Se a sua entrega hoje é boa, a sua entrega vai ser ainda melhor. A sua entrega vai ser realmente acima da média da tua equipe, e você vai realmente começar a ficar nos holofotes da sua empresa. Então, entregar, basicamente, eu divido em duas coisas. Você precisa entregar o que eu chamo de quantidade, né? O que você entrega. Tá? E aqui, basicamente, é a venda. É venda pura e dura. É pegar o pedido e colocar para faturar. Isso é entrega. Tá? Quando a gente fala de investimento, é a quantidade. É o que você está entregando. Mas tão importante quanto o quanto você entrega, né, o quanto você entrega de venda, de investimento para a empresa, etc., é a qualidade da sua entrega. É o como você entrega. E o como aqui significa algumas coisas. Significa que você está vendendo, você fechou o seu mês com seus indicadores comerciais ali alinhados. Você não precisou dar mais desconto, você não precisou aumentar prazo de pagamento, você não precisou bonificar algum tipo de serviço que vai custar caro para a empresa, você não precisou abrir mão de nenhuma condição comercial adicional para fazer a entrega. Então isso já é um ponto a mais positivo na sua entrega. Você entrega, você cumpre os prazos. Então você entrega os prazos. Então se você falou que ia entregar tal coisa, você está entregando, você entrega naquele prazo. Você faz naquele prazo. Uma outra coisa é a sua postura, né? O como você entrega tem muito a ver com a sua postura também. Porque, eu vou dar um exemplo aqui típico de postura. Eu vou falar primeiro como líder de equipe, tá? Eu como vendedor, como líder de equipe, meu território não estava entregando, estava com gap, porque tinha um vendedor que estava com gap e não ia conseguir entregar, era um cliente importante que não ia comprar, eu estava com gap. Eu fui para um vendedor e chamei ele e falei, cara, você consegue entregar um pouco a mais aqui? Como que está o seu mês? Como que está o estoque no cliente? Como que está isso? Você consegue entregar um pouco a mais? E ele falou, pô, chefe, não consigo entregar. Não consigo entregar, já tá no limite e tal. E aí falei com o outro, e o outro conseguiu, entregou a mais, entregamos o território. Só que no dia 1º, no dia 1º do mês seguinte, entrou um pedido grande daquele vendedor que não queria me ajudar, daquele vendedor que falou que não podia ajudar. O que ficou muito claro, que assim, no primeiro dia do mês, na parte da manhã, entra um pedido daquele, não foi porque ele foi lá no cliente de manhã e pegou um pedido. E depois eu descobri, realmente, ele não foi lá e pegou o pedido. Ele já estava com o pedido na mão e ele segurou o pedido para colocar no mês seguinte, porque ele já estava fechado e ele queria entregar no mês seguinte. Obviamente, eu já pensei em fazer isso quando eu era vendedor, tá? Eu já pensei em fazer isso também. Eu acho que todos nós, em algum momento, já pensamos em fazer isso, porque a gente também quer entregar o nosso número, a gente não quer falhar nenhum mês, né? Mas quando acontece esse tipo de coisa, a postura, a pessoa entregou o resultado, ela entregou o número dela, mas olha a postura dela em relação ao ambiente da equipe, a postura em relação à colaboração dela. Faltou colaboração ali no time. E isso, obviamente, mancha a imagem da pessoa, porque você acaba perdendo a confiança na pessoa. Você sabe que você não pode contar com ela, mesmo que ela possa te ajudar, você sabe que você não pode contar com ela. E uma outra coisa muito importante também, que é o como, dentro do como, é o alinhamento estratégico. Não adianta você vender mais do produto A, se é um produto que dá menos rentabilidade para a empresa, sendo que a empresa tem todo um projeto, tem todo um plano traçado, montado, para que você tenha que vender mais o produto B, porque o produto B é o que traz mais rentabilidade para a empresa. Quanto mais alinhado a nossa entrega esteja com o que a companhia espera, com o que a área de marketing definiu para as marcas, com o que a área de trade marketing definiu para as marcas, melhor a nossa entrega, melhora a qualidade da nossa entrega, tá bom? Então, esse é o último pilar. Então, nós falamos de conhecer, desenvolver e entregar. É esse processo, baseado nesses 3 pilares, que eu implementei na minha carreira, que realmente, e que eu também implementei e ajudei esses outros profissionais de vendas que eu já falei para vocês, que eles também implementaram e que tiveram sucesso, tiveram crescimento na carreira deles de uma maneira mais consistente, tá? Porque não tem jeito.
Se você combinar esses três pilares, se você seguir esse processo, é o que eu disse, não tem como você não crescer. Ou você cresce dentro da sua empresa, ou você vai crescer mudando de empresa. Porque os seus clientes vão perceber a sua evolução, os seus concorrentes vão perceber a sua evolução. E certamente, quando alguém na praça chegar para um comprador e perguntar, pô, você conhece alguém que possa vir trabalhar comigo como Key Account? Certamente, esse comprador vai te indicar. Tá? Então, com base nesses três pilares, é o que você precisa fazer para você crescer na sua carreira profissional. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, ok? É isso, um grande abraço para vocês e para fechar, vamos com tudo, galera, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau!